Olá, queridas, boa tarde a todas vocês. Espero que todas estejam bem. Vamos tentar fazer a lição 51 hoje, né? Eu levei o meu óculos para arrumar e eu tô com esse antigo aqui, então é um pouco difícil para me enxergar porque ele é um pouco fraco, mas que o Espírito Santo controle o que ele tem para controlar aqui, porque não enxergo muito bem, mas vamos lá. Nossa lição hoje fala equilíbrio, disciplina e constância. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos justos, aos jovens. Provérbios 1, de 1 a 4. Só nesse pedacinho, no primeiro aqui, né? No primeiro capítulo de Provérbios, né? De 1 a 4, quanto ensinamento, né? O quanto ele fala que vai ajudar com que a gente tenha, né? Sabedoria, disciplina, né? Experimentar isso, né? Para ter entendimento, né? Sensatez, ver o que é, saber o que é justo, do que é direito correto, né? Prudência aos inexperientes, conhecimento, bom senso aos jovens, né? Tanta coisa, né? Que a gente pode aprender só nesse pedacinho aqui, né? Vamos lá. Os versículos de hoje associam algumas virtudes importantes à sabedoria, mas além de equilíbrio e disciplina, destaco também a constância. Então, na nossa vida, o que nós devemos ter? Nós devemos ter equilíbrio, disciplina e constância. Equilíbrio, o Espírito Santo faz com que a gente fique equilibrada, nem tão em cima, nem tão embaixo, disciplinadas. Aquilo que a gente ouviu do Senhor é o que é correto. Constância, então continuar caminhando, né? Não é parar. Essas três qualidades imprescindíveis parecem faltar em nossa geração, e é o nosso papel resgatá-las se quisermos experimentar a cura de nossas raízes e auxiliar na restauração de outras pessoas. Então, o que ela fala aqui? Sem essas três coisas, né? Essas três qualidades, a gente vai se perder no meio dessa geração. Já é uma geração que a gente olha e fala só por Jesus, né? Não tem equilíbrio nenhum, o emocional está totalmente detonado, disciplina, então, menos ainda, né? Eu não sei se alguma de vocês notaram, né? Mas eu parei com o berçário na igreja. Parei, né? Falei, olha, eu vou dar um tempo, vou dar um momento para isso, porque eu não quero mais ter que ficar cobrando desses jovens, desses adolescentes, eles entrarem dentro do berçário. Falei, para mim, o Senhor me deu uma palavra rema em relação a isso, né? E eu falei, eu vou obedecer o que o Senhor está me falando nesse momento, né? No entanto, que eu tirei o portãozinho de lá, eu tirei o papel que estava escrito lá. Pronto, vamos ver o que acontece agora daqui para frente, né? Porque Deus me orientou o que eu deveria fazer nesse momento, para que eu pudesse ter sabedoria. Por quê? Porque a disciplina ali não estava dando certo. Por quê? Nós da igreja, eu estava conversando isso outro dia com uma irmã. Nós do Ministério Infantil, nós estamos ali para ensinar as crianças, né? A disciplina cabe aos pais, a pessoa responsável pela criança, né? Então, até um ponto, nós vamos até as crianças, né? E até os adolescentes também, nós vamos até um ponto, porque a responsabilidade de passar a disciplina para eles são os que estão sobre a autoridade sobre a vida deles, né? Então, ali no berçário, eu fui até onde me cabia ir, né? A partir desse momento, eu falei, não, o Senhor me deu uma palavra, né, rema, né, que eu tenho falado muito por aí, né, onde o Senhor fala assim, olha, quando eu era menina, eu fazia coisas de meninos, agora que eu sou homem, eu faço coisas de homens. Então, eu vi que aquilo era coisa de menino, e eu falei assim, amém, Senhor, retiro as minhas mãos, né? O Senhor vai trabalhar, eu sei que o Senhor vai fazer, então a disciplina nessa geração tá terrível, né? A gente que é pai de adolescente, de criança, né? Tem que pegar firme, não tem que parar, tem que existir
a constância e o equilíbrio, para que realmente a gente consiga disciplinar, né, os nossas crianças, os nossos adolescentes, para quê? Para que eles se tornem adultos equilibrados, disciplinados e com constância, né? Disso que ela está falando aqui, para não se perder nessa geração. A primeira companheira da sabedoria é o equilíbrio. Para muitos, o equilíbrio está fora de moda. É 8 ou 80, né? Não tem que ter equilíbrio, não. Não raramente, as mulheres assumem atitudes extremas e abandonam o bom senso, que é intrinseco ao sábio. Isso não quer dizer que devemos agradar a todos, tampouco que seremos guiadas pela conveniência. O equilíbrio é saber viver com estabilidade, ser forte e ao mesmo tempo flexível e ter entusiasmo sem para isso agir com sem ter ter entusiasmo sem para isso agir com insensatez. Olha só sobre o que fala aqui do equilíbrio, né? Ou é 8 ou é 80, né? As pessoas não têm mais bom senso nas coisas, não tem equilíbrio, meu Deus do céu. Vamos puxar para o equilíbrio emocional, né? A ansiedade tem dominado as pessoas. E o Senhor fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala assim também, ó, entrai com ações de graças, né? Súplicas diante de mim, né? Com ações de agradecimento, que eu te darei a paz. Então, olha só, não andeis ansioso por coisa alguma, né? Então, o equilíbrio está dentro do nosso emocional, do nosso senso. Outra coisa que eu falo que abandona o bom senso aqui, olha só, gente, a gente olha para cada pessoa cristã dentro da igreja, vestindo cada tipo de roupa que vocês falam, meu Deus, né? A gente vê vídeos na internet de pessoas se dizendo cristã com cada roupa que você fala, não é possível. Será que essa pessoa não tem um bom senso? Será que ela não se olha no espelho para saber, olha, as pessoas vão olhar para mim, elas vão ver Jesus Cristo em mim, né? Isso é ter bom senso, sabe? Não tem que ter ao ponto de alguém chegar e falar assim, olha, será que você não está vendo que isso está demais? Gente, eu não sei, não sei. Eu falo para vocês que eu não sei como que as pessoas saem de casa e olham para si mesma, né? E falam, ai, tá tudo bom, eu vou para a igreja desse jeito. Não é possível, não é possível. Né, vão ministrar, né? A gente vê ministrações na internet, né? Você fala, Jesus, o que é isso, Senhor? Como pode, né? O equilíbrio é saber viver com estabilidade, ser forte, e ao mesmo tempo flexível. Guardem essa palavra, flexível. Nós vamos falar bastante dela ainda. É ter entusiasmo sem para isso agir com insensatez. Olha só, a gente tem que ser sensata no nosso equilíbrio. Não uma hora viver de um jeito, outra hora estar de outro jeito, vestir de um jeito, outra hora vestir de outro jeito. Falar uma coisa, depois outra atrás falar outra, né? Cadê o equilíbrio? Não tem equilíbrio nenhum. A constância, deixa eu voltar ao equilíbrio aqui. Existem pessoas que, assim, não têm equilíbrio em nada. O que acontece? Uma hora ela tá andando com uma pessoa, daí ela fala aquilo que aquela pessoa fala. Anda com outra pessoa, fala o que a outra pessoa fala. Então ela não tem ela mesma, não tem. Né? Ela só vive de pulando de galho em galho, falando e vivendo o que a outra pessoa vive. A constância é outra companheira da sabedoria. Essa também anda em falta atualmente, já que muitas vezes é subjugada pela empolgação e falta de persistência. A inconstância é descrita por Paulo como carência de direção. Ou seja, uma pessoa que se deixa guiar pelas emoções, levada de um lado para o outro, pelas ondas de um lado para cá e para lá. Efésios 4, 14. Então, aquela pessoa que não tem constância é aquela que, né, é jogado para lá e para cá, como Paulo diz aqui, pelas ondas, né? E uma hora ela tá bem, outra hora ela não tá bem, uma hora ela quer, outra hora ele não quer, né? Não tem constância nenhuma. Ah, agora eu vou fazer, agora eu não vou fazer mais. Então, não tem constância nenhuma, né? Então, essas
essas pessoas, elas têm que buscar essa constância no Senhor, né? O que a palavra diz, e eu vou me estar constante porque a palavra diz. Siga o seu coração, não é o que dizem? No entanto, a mulher cujas raízes foram curadas e estão agarradas em Cristo dá espaço ao Espírito em vez das emoções, a fim de que ele conduza o barco. Então, nós não somos conduzidas mais pelas nossas emoções, né? Nós somos conduzidas pelo Espírito Santo que está dentro de nós e que está fortalecendo cada vez mais as nossas raízes. Então, a nossa constância está ali, está nele. Finalmente, a terceira amiga da sabedoria é a disciplina. A palavra hebraica musar, instrução, disciplina, significa ser treinado por um instrutor que põe o dedo na nossa frente e nos abençoa com a verdade. Mas quantas vezes resistimos às instruções e correções necessárias? Quantos de nós, né? Alguém já foi ensinar, alguém foi corrigir, foi passar instruções e falou assim: ah, não, não é isso não, porque eu estou sentindo que não é dessa maneira, né? O que que acontece? A gente não absorve aquilo que uma pessoa que já está instruída, já passou, já caminhou um pouco mais, né? Possa vir nos instruir. O que que a gente fala? Ah, não é necessário não, essa correção também não é para mim. Não, eu vou sair da igreja porque me corrigiu e não quero, eu vou para outro lugar, porque aonde já se viu vir me corrigir assim? Você pode se lembrar do profeta Natã confrontando Davi em seu pecado de adultério com Batseba. Davi tinha muitos homens de confiança ao seu redor, mas somente um teve a coragem suficiente para corrigi-lo e lhe falar a verdade. E ouvi-la dói, arranca pedaços, né? Olha só, muitas vezes a gente tem muitas pessoas ao nosso redor, mas nenhuma delas tem coragem de falar: olha, você vai cair no buraco. Pelo caminho onde você está andando, você vai cair no buraco. Eu vivo falando para vocês que aquilo que eu passei, né, outra pessoa estiver passando a mesma situação, circunstância, pode ser idêntica. Mas o modo como o Senhor vai curar, o Senhor vai tratar, não quer dizer que vai ser idêntica à minha. Eu posso auxiliar, eu posso falar, testemunhar o que Deus fez, o que a palavra é, mas vai ser o caminhar dela, a constância dela, a disciplina dela, junto com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Agora, se ela acha que ela não precisa de cura nenhuma, aí é pior ainda, né? Como que a gente vai poder ajudar e corrigir e falar a verdade? Né? Hoje, muito pouco se fala a verdade. Ah, não vou falar a verdade não, porque isso vai causar uma confusão, isso vai trazer transtorno. Ai, deixa cair no buraco, fica assim mesmo. Não, o Senhor tem me ensinado nesses dias, você é responsável por algumas pessoas que eu coloquei na tua mão. Então, você fale a verdade, porque senão vai vir a cobrança sobre a sua vida, né? Então, tem que existir, sim, essa correção, tem que falar a verdade, porque dói. Às vezes dói na gente de falar, dói na pessoa que está ouvindo, mas quando fazemos isso debaixo da disciplina do Senhor, é diferente, é para restauração, é para que haja uma modificação, uma transformação da atitude. Contudo, infelizmente, muitas pessoas gostam de ter benefícios sem custo, sem disciplina e, se possível, com rapidez. Isso não existe. Né? Então as pessoas querem, me ensina logo aí, rapidinho aí, porque eu tenho que ir logo, tenho que aprender logo, tá? Mas vai rápido, tá? Porque eu não tenho tempo também e não precisa vir grosso, nem falando aí, a Bíblia diz, não, você só me fala aí, né? Então a pessoa não quer aprender a verdade, não quer. A sabedoria vem diversas vezes por meio da dor. Olha só como a sabedoria pode chegar nas nossas vidas. Se nós não tivermos com o nosso coração aberto, sermos flexíveis a aprender, o que acontece? A sabedoria vai nos ensinar como? Por meio da dor, de confronto, do sacrifício, dos erros, sofrimentos e tempestades que enfrentamos ao longo da nossa vida. Então, gente, não é muito mais fácil a gente aprender da sabedoria logo quando ela vem nos ensinar?
né? Tem coisas que é óbvio que nós aprendemos mais rápido, outras demoram mais um pouquinho. Mas se a gente colocar isso na nossa cabeça, né, marcar isso daqui, que nós temos que ter equilíbrio, disciplina e constância, cada situação que nós vamos passar daqui para frente na nossa vida, nós vamos aprender mais rápido. Então, peraí, Senhor, isso é falta de equilíbrio que eu tô tendo? O que tá acontecendo na minha vida é falta de equilíbrio? Tá, é falta de disciplina, eu não sou disciplinada. E a constância, como tá a minha constância com o Senhor? Então é isso, se eu quero criar intimidade com o Senhor, eu tenho que viver essas três, né, virtudes aqui na minha vida: equilíbrio, disciplina e constância. Mulher, para ser sábia, você precisa recuperar a disciplina, a constância e o equilíbrio. Olha lá, a gente quer tanto a sabedoria de Deus, mas se a gente não tiver isso, não vai conseguir, não vai conseguir. Assim você se tornará uma mulher ainda mais resistente. Olha só, então, quando eu sou equilibrada, disciplinada e tenho equilíbrio, o que acontece comigo? Eu me torno mais resistente, mais prudente, forte, sensata e sábia. Olha só, né? O quanta coisa que a gente recebe por causa da gente ser disciplinada, ter constância, né? A gente vai ter uma sabedoria que vem do alto. Creio que está aberta a temporada de treinamento. Permita-se ser treinada na escola do Espírito Santo, né? A gente quer aprender tanto, né? Com livros, com vídeos, com aplicativos, esqueci a palavra agora, né? A gente quer aprender tanto, só que peraí, gente, sentar, né, e aprender do próprio mestre, às vezes é difícil, porque o nosso mundo anda tão agitado, é o que fala aqui, é 8 ou 80, né? É tudo muito rápido. Se a gente não tirar a nossa mente e falar, Senhor, eu quero ter essa constância com o Senhor, eu quero ter esse equilíbrio, essa disciplina de ouvir a tua voz, mas ser constante com o Senhor, tudo vai nos distrair. Tudo vai nos tirar da presença do Senhor para que Ele possa dar continuidade a nos ensinar, né? Porque o Senhor, né, é como se às vezes a gente sentasse aqui e falasse assim: tá bom, Senhor, fala, ensina aí. Ah, já aprendi, então tá já, agora já vou correr de novo, né? E o Senhor não quer isso, né? Ele quer que a gente sente aqui e fale: olha, né, como é gostoso aprender com o Senhor pode me ensinar mais um pouquinho? Né, gente, eu fico imaginando, já pensou a gente de frente? Vamos colocar Salomão aqui, né? O que aconteceu com ele aqui, né? Já pensou esse homem? Quanta sabedoria! Como era gostoso sentar naquele jardim, né? Diz que os jardins de Salomão eram maravilhosos. Já pensou sentar numa tarde com esse homem e ele falar de coisas? Eu acho que isso deveria ser maravilhoso, né? Mas hoje nós temos a Bíblia, né? Tudo aquilo que Salomão poderia falar está escrito na Bíblia. Porque nós não nos deleitamos na palavra do Senhor, não nos deleitamos na Bíblia. Por quê? Porque falta equilíbrio, falta disciplina e falta constância na nossa vida. É isso que o Senhor tem falado nesses dias. Eu quero intimidade, eu quero comunhão com você. Eu não quero ser só seu como colega. O Senhor fala: não chamamos mais vocês só de amigos. Não somos só amigos, somos filhos também, mas existem aqueles que querem ser colegas do Senhor, colegas de Deus. Hoje o Senhor nos chama de amigos, e muito mais que amigos, nós somos filhas do Senhor. Então, por que toda essa agitação dentro de nós? Não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Mas eu quero essa constância, eu quero esse equilíbrio, eu quero ser disciplinada para o Senhor, porque isso vai trazer honra e glória para o nome dEle. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai estar me ensinando, e esse é o desejo do meu coração. Eu não quero pular de fase, eu não quero que seja tudo acelerado, porque uma vez eu parando agora, eu aprendendo diretamente do Espírito Santo, mais para frente eu não vou ter que aprender a mesma lição, a mesma lição, a mesma lição. Não é mais fácil a gente parar e ouvir de Deus de uma vez por todas?
É muito mais fácil. Amém? Senhor Deus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez, Senhor. A tua palavra, Senhor, vem nos orientar, Senhor, de que nós devemos fazer ou não devemos fazer, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, que habita dentro de nós, Senhor, não desista de nós, Senhor. Que o Senhor persista, Senhor Deus, em nos ensinar, Senhor, a como realmente temos equilíbrio, Senhor. Não sermos movidas, Senhor, através do nosso emocional, Pai, correndo de um lado para o outro, Senhor. Movida, Senhor, quando a nossa emoção, quando o nosso agitar é dentro de nós e quando a nossa alma gritar, Pai, nós queremos ser movidas segundo o Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ter a constância, Senhor, de estar com o Senhor diariamente, em todo e qualquer lugar, Senhor Deus. Nos ensina, Pai. Não desista das nossas vidas, Senhor Deus. Continua nos ensinando, Senhor, porque nós queremos perseverar, Senhor. Perseverar em estar na Tua presença, Senhor, e sentir o Senhor, Pai, em tudo o que estivermos fazendo, Pai, pensando, Pai. Que seja o Senhor conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela vida da Rita, Pai, que tem melhorado, Senhor, ali dentro daquele hospital, Senhor. Tu és um Deus que ouve e responde às orações, Senhor Deus. Pai, que o Senhor traga equilíbrio, Pai, em tudo que está desequilibrado ali, Senhor Deus. Pai, que nós possamos continuar perseverantes, em constância diante de Ti, Senhor Deus. Que possamos continuar buscando o Senhor de todo o nosso coração, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por todas as lições que já aprendemos até aqui, Senhor. Mas eu peço pela minha vida e pela vida das minhas irmãs, Senhor, não desista de nós, Senhor. Continua nos ensinando, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.